Rômulo Felipe, escritor, jornalista. Gente, e o garotinho é famoso, hein? E hoje nós vamos bater um papo com esse amigo e parceiro, Rômulo. Eu quero saber um pouquinho da sua vida, ou melhor, eu quero saber tudo da sua vida. Seja bem-vindo. Cida, muito obrigado pelas palavras generosas, né? É um prazer participar desse programa com você, uma amiga tão querida, que marca o jornalismo cachoeirense, falar um pouquinho das coisas da vida aqui da nossa terra. Rômulo. Cachoeirense, gente, da gema, aqui, ó, raiz. Isso aqui é maravilhoso. Eu costumo dizer, Rômulo, que Cachoeiro tem grandes pérolas. E uma dessas é você. Eu quero saber como começou. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Então, Cida, eu nasci em 1974 aqui em Cachoeiro, né? Dos filhos do meu pai, fui o único a nascer na Santa Casa. Não de parto feito por parteira, né? Eu nasci realmente no hospital. Comecei minha carreira literária, aos 9 ou 10 anos já escrevi alguma coisa. Aos 11 anos meu pai me levou na Dadalto para me dar a tão sonhada bicicleta. Olha isso, família pobre, né? É sonho de toda criança. Quando chegou na Dadalto, tinha lá do lado da bicicleta uma máquina de escrever manual. E meu pai virou e falou assim, eu olhei para a máquina, ela olhou para mim, meu pai falou, meu filho, escolhe aí, ou a bicicleta ou a máquina. Tinha passado de ano, né? Eu não titubeei, escolhi a máquina. E aquilo realmente mudou minha vida. Porque desde então passei a datilografar meus poemas, poemetos, né, pequenas crônicas. E aos 13 anos eu fui contratado para trabalhar meio expediente no Paineiras, no jornal O Brado, na 25 de março. E olha que interessante. E não é para me gabar, porque isso é motivo de orgulho. Eu acordava às 3 horas da manhã para entregar o jornal A Gazeta. E minha mãe chorava naquela época, saía no meio de temporal, 3 horas da manhã, e eu falava, mãe, eu quero estar próximo do jornal. Isso foi lá para os 14 anos já. Então, assim, eu entregava o jornal, às 7 da manhã já estava no colégio, estudando, naquela época, acho que no Bernardino Monteiro, ali na praça. E à tarde eu ia trabalhar no jornal Brado, do Paineiras, e com ele eu aprendi muita coisa. Imagina, um garoto de 13, 14 anos, Paineiras pegava aqueles releases governamentais e falava, resume isso daí em 10 linhas. Então, assim, aquilo me ensinou, foi minha primeira escola. E de lá para cá, meu amigo, eu nunca mais parei. Demorei a publicar livros, tá? Foram aí 3 décadas de jornalismo, percorrendo o mundo e fazendo reportagem em mais de 20 países. Só que, assim, eu sou um escritor tardio, mas tudo bem. Estou aproveitando, já tenho em torno de 15 livros lançados. E agora, para frente, é pensar em literatura, que é a minha paixão. Rômulo, qual o livro que marcou a sua vida? Meu? Claro, seu? Não, porque se falarmos em ídolos literários, eu queria citar, obviamente, além do Manuel Bandeira, na poesia, o Rubem Braga. Eu cresci na casa dos Bragas, destrinchando todos os livros do Rubem. Então, assim, ele foi a minha grande inspiração literária, o Rubem Braga. Agora, em termos de importância na minha carreira, sem dúvida alguma, foi o Monge Guerreiro. Porque quando eu lancei o Monge Guerreiro, ele conquistou o título de melhor livro nacional. Melhor livro de fantasia nacional em um grupo de votação de 50 mil leitores. Então aquilo acabou catapultando a minha carreira. O livro foi republicado por uma grande editora no Brasil, teve uma ótima vendagem. Na sequência foi para a Europa, virou best-seller na Itália, foi publicado em inglês também. Então, assim, o Monge Guerreiro ele me marca. Mas cada livro é um filho. Então, assim, hoje não dá para diferenciar, dissociar. Gosto mais esse não. Cada livro é um filho. É um parto para nascer. Então, assim, eu realmente gosto todos, mas sem dúvida, nesse processo de abertura, início de carreira, o Monge Guerreiro. E detalhe, quando eu era garoto, quando eu ganhei a máquina do meu pai de escrever, eu já montava livreto, sabe? Eu datilografava, montava as páginas, livreto de poema, de crônica. Isso lá com meus 12 anos de idade, isso me marcou. Rômulo, além de todos esses livros, 15 livros, agora a biografia do Teodorico de Assis Ferraço, né? Sem dúvida, uma biografia imensa, em vários sentidos, sabe? O Ferraço ele é um político icônico, ele é um mandatário que é um partícipe da história brasileira, política nacional. É um cara, assim, em termos de personagem vivo, ele é realmente alguém que você pode colocar ali no topo, sabe?
entre os políticos vivos de maior história no país. Sem medir preferências políticas ou carreira, mas quando você pega assim, o que tem no Brasil hoje? Né? Você tem o Fernando Henrique, né, aposentado, você tem o José Sarney, aposentado, né? Dos que estão vivos das antigas, e entre um e outro, você tem na ativa quem? Teodorico e Luiz Ferraz. Lógico, não há comparações de trajetórias políticas. Para mim, o Ferraz tem uma grande trajetória. E digo mais, hein? Você vai ler na biografia. Por muito pouco, o Ferraz não foi indicado para ser o primeiro presidente do Brasil depois do regime. Por muito pouco. E não era da querência dele, sabe? Ele criou dissidência no partido do governo, foi buscar candidatos, buscou o Tancredo Neves. Ninguém quis, né? O Tancredo, né? Por motivos de... Tinha um receio da ditadura mesmo. E o Ferraz, por muito pouco, não foi presidente indicado. E digo mais, vai estar na biografia. Ele bateu na trave de ser o governador do Espírito Santo. Ele era o nome do momento. Só que simplesmente o Figueiredo, que era um amigo íntimo, mas também inimigo íntimo, acabou rifando o nome do Ferraz para o Palácio Anchieta. Então, assim, isso e muito mais, vocês vão ler na biografia do Ferraz. Rômulo, este livro, Quando Entrevistei Jesus. Eu ainda não li, gente, mas eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre esse livro, porque o título me chamou muita atenção. Mexe com a alma. Sim. Então, sem dúvida alguma, essa é uma entrevista exclusiva, né? Sonho de todo jornalista. Mas esse livro nasceu depois de uma peregrinação arqueológica e espiritual pela Terra Santa que eu fiz. Tive o privilégio de visitar áreas que não são abertas a turistas. Passei dias com arqueólogos ligados a Roma, né? Desvendando muitas coisas, me mostrando muitos caminhos. E de lá me nasceu essa ideia, esse feeling. Falei, espera aí, retirei as 300 frases de Jesus do Novo Testamento. E pensei, por que não fazer o contrário? Em cima das falas de Jesus, construir as perguntas. Então, assim, esse livro, que eu me considero um coautor, o autor é Jesus, ele nada mais é, e isso é muita coisa, ele é uma releitura da Bíblia, do Novo Testamento. Ele facilita muitas pessoas. E eu escrevi com a alma e com o coração. Eu me senti realmente, eu deixei isso claro para o leitor, perfazendo a jornada na Terra Santa por uma semana ao lado dele, dia e noite. E um pobre jornalista lá fazendo as perguntas. E é interessante como que é atual, sabe? O Novo Testamento. Jesus fala de tudo, ele fala de pandemias, de guerra, de crise econômica, de fome, política. Então, assim, é um livro que esgotou a primeira edição, está partindo para a segunda, e eu tenho certeza que ele tem ainda um longo caminho. E não só de evangelização, não, tá? É de fazer a pessoa pensar como Jesus foi um personagem, e né? O personagem mais importante da nossa história é mais do que um personagem, é uma divindade. Mas ele esteve na Terra como a gente, carne e osso. E essa passagem dele realmente tem muito a nos ensinar. E é dessa fonte que eu quero que o leitor beba. Rômulo, são momentos quando você começa a escrever, onde tira tanta inspiração, noites perdidas, madrugadas, muitos cafés, né? Eu acho que você não fuma, mas se fumar também muito cigarro. De onde vem essa inspiração? Não, então, graças a Deus, eu sou abençoado de inspirações, né? Eu tenho mais inspirações do que tempo para escrever, essa é a verdade. Mas, por exemplo, eu quero citar algo aqui. Esse livro é um romance da Segunda Guerra Mundial, chamado Pássaros Negros na Neve. Eu e minha esposa, Svetlana, mandar um beijão para ela, estávamos nos picos das Dolomitas, lá no norte da Itália. Um pico nevado, a gente subiu de teleférico e tal, e sentamos num banco e eu comecei a cortar pedaços de maçã e jogar na neve, e gralhas, aquelas gralhas negras, vinham bicar. Aí minha mulher virou e falou assim, Pássaros Negros na Neve. Aí eu olhei assim e falei, peraí, isso é nome de livro, hein? Pássaros Negros na Neve. E quando a gente desceu, eu visitei o Museu da Segunda Guerra e ali eu tive um insight realmente de escrever esse livro. Aí durante os próximos dias, a gente dirigindo lá pelas estradas da Europa, a história me veio, sabe, como uma tempestade na cabeça. Então só tive o trabalho de pesquisar, até porque minha especialidade é a Idade Média, não era a Segunda Guerra, fiz uma pesquisa profunda e daí nasceu o livro Pássaros Negros na Neve. Então, assim, é assim que nasce o livro. Como? Você falando na sua esposa, você é casado, tem quantos filhos? Seus pais ainda moram em Cachoeiro, são vivos? Conta um pouquinho da sua história como filho, como esposo e como pai. Então, eu sou casado com Maria Svetlana Bertolo Felipe,
uma princesa lá do norte, né, de Colatina, fui buscá-la. Sou pai de 3 filhos e 2 enteados, que eu os considero também, e avô de 4 molequinhos lindos. Uma menina, 2 meninas e 2 meninos. Saí de Cachoeiro lá para os meus 20 anos, fui para a imprensa nacional trabalhar, né? Felizmente, muitas vezes a gente tem que sair da nossa terra, né, da nossa aldeia. Meu pai é falecido, era um apaixonado por Cachoeiro também, mas foi um homem de muita luta, taxista e tudo mais. E minha mãe está viva, mas traiu a pátria cachoeirense para morar lá em Castelo, nas proximidades. Então é isso, eu realmente, como essa árvore circular aqui, que nos dá essa sombra maravilhosa e esse vento gostoso, minhas raízes estão presas aqui, as raízes da minha vida, e isso nunca vou separar de mim, sabe? Sou cachoeirense, sou bairrista, moro em Vitória, finais de semana moro em Anchieta, que é um lugar que eu gosto muito, porque, entre outras coisas, meu bisavô italiano chegou ali em 1890, Antônio Felipe, e eu sou um grande fã do padre São José, e santo, né? São José de Anchieta, eu acompanho a história dele desde garoto. Então, assim, nos finais de semana a gente mora em Anchieta, e dia de semana em Vitória. Fora isso, estou toda semana aqui em Cachoeiro, atrás das minhas biografias, dos meus livros, das minhas entrevistas. Um cachoeirense nato. E vou morrer assim. Gente, eu fiquei até emocionada, porque eu também sou apaixonada por essa cidade. Apaixonada. Então eu te entendo perfeitamente. Agora, assuntos, ideias, nomes de livros, eu acho que isso nunca vai lhe faltar, porque você, de uma folha que caiu aqui, você olha e de repente você já tem uma história na sua cabeça, né? Sim, Cida, sem dúvidas. Eu me considero humildemente um escritor eclético, então assim, para onde meu nariz aponta, eu escrevo. Se me dá vontade de escrever um romance, um drama, um policial, eu vou escrever. Ainda não escrevi um policial, mas já está pautado. Meu grande conflito realmente é quando eu sento para iniciar uma obra literária. O conflito é saber o seguinte: qual obra eu vou seguir? Porque realmente as ideias são muitas, graças a Deus. Tem escritor que tem branco, né, de ideia. Eu já sou o contrário, as ideias já estão fartas. E tenho me dedicado, como você bem colocou nos últimos anos, à biografia. E é algo assim que realmente eu me apaixonei, porque a biografia, o que ela exige do autor? Ela exige conhecimento jornalístico, historiador e de pesquisador. Então, assim, são 3 áreas que eu gosto muito. E a biografia, o biógrafo, ele realmente tem que ter esse tripé na vida dele. Saber pesquisar, conhecer a história. E o jornalismo ele é importante, porque você faz as entrevistas, colhe os depoimentos. Então, assim, tenho me dedicado muito a biografias. E isso acaba sacrificando um pouco o tempo das obras literárias, né? Mas elas virão, tá, minha amiga? Não fique emocionada. É a árvore, é o vento. Gente, a emoção tomou conta, viu? Mas é assim mesmo. Quando a gente fala de leitura, de poemas, de cultura, a gente se emociona, porque realmente são coisas que mexem no coração da gente. Quem gosta, mexe com o coração da gente. E quando a gente vê várias obras sendo reconhecidas, respeitadas, assim, gente, é um privilégio tão grande, principalmente quando a gente tem a oportunidade de conversar com quem escreve, com quem coloca a mão na massa, com quem passa as noites, as madrugadas ali imaginando, com quem a mente voa, cria asas, gente, é realmente espetacular. E a gente, quando a gente bate um papo assim com o escritor, estando assim, pertinho de verdade, é de carne e osso, gente, existe. É muito bacana isso, sabe, Rômulo? Desculpa a emoção, tomou conta mesmo, mas eu realmente sou apaixonada por essa cidade, Cachoeira de Itapemirim, eu sou apaixonada quando o cachoeirense coloca para fora o seu amor, e você é um desses. E além de ser uma grande pérola, como eu disse, você é um cachoeirense que ama a sua cidade, as suas raízes, valoriza as suas raízes. Não abandone não, viu? Rômulo, vem mais surpresa por aí, tem mais livros por vir, tem muita coisa para acontecer. Como você disse, ainda está caminhando, mas ainda o caminho tem muita estrada e muita coisa boa por vir, né? Sim, sem dúvida. Tenho certeza que, com as bênçãos de Deus, muitos livros virão ainda para brindar nossos leitores. E, Cida, queria dizer o seguinte: a sua emoção, quem é cachoeirense entende. Porque só quem é cachoeirense entende.
E o bairrismo, ele é algo do coração. E parece que nasceu nessas terras, né? E deixa a gente até com a voz embargada. E isso me faz lembrar, perdão, o grande poeta Newton Braga. Não tem como fugir. E é muito transferência dizer o seguinte: essa sensibilidade, que é uma antena delicadíssima, captando todas as dores do mundo e que me fará morrer de dores que não são minhas. Então, esse é o espírito, meu amigo. Continuando ainda com muita emoção, e não tem como segurar, e nós não vamos segurar, vamos deixar aflorar, sim, porque é normal, né? E sempre existe um bom lugar para ler um bom livro. E não tem um lugar melhor aos pés de uma árvore desse porte, frondosa, linda, viva, saudável e aconchegante. E aqui nós estamos, ela nos abraçando, no leito tão precioso, com grandes livros, grandes mesmo, gente, muitos. Aqui são poucos, tá? Tem muito mais. Infelizmente, nós não temos eles aqui. E com esse escritor, que tem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, e não só meu, como praticamente do mundo, gente, porque o homem é conhecido mundialmente. Rômulo, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, ou melhor, por aceitar o nosso convite, de estar aqui, e mais uma vez, desculpa pela emoção, viu? Cida, eu agradeço até por permitir esse momento de tanta emoção, né? Tamanha emoção. A voz já está embargada. Mas dizer o seguinte, meus caríssimos e caríssimas, leiam, se permitam se teletransportar para os universos literários. Vivemos em tempos tão difíceis, conturbados sob vários aspectos. A gente tem essa árvore secular. Pensa você recostado aqui no tronco e lendo um bom livro, seja quem for. Se puder prestigiar um autor caferense, capixaba, nacional, faça, mas, na verdade, não há limites. Leia o que você tiver vontade, mas leia. Estimule seus filhos à leitura. A leitura, ela tem uma capacidade imensa sobre vários aspectos, sabe? De saúde mental, está comprovado, espiritual. Então, se permita. Foi um prazer, minha amiga. E agora que a voz está acabando e os olhos estão marejados, né? Eu agradeço imensamente. Para a gente encerrar, quais suas redes sociais e onde encontrar os seus livros? Perfeito. Tem um portal www.romulofelipe.com. Através deles vocês vão conhecer todas as minhas obras, resenhas. É um site bem interessante. Tá? Ele eu acho que já canaliza todas as minhas obras. Obrigado. E a você, querido internauta. Desculpa a emoção, mas obrigado a sua participação. É sempre muito importante tê-los aqui. Rômulo, valeu. Olho a Olho, com Cida Campos.